Olá pessoal, agora vamos pegar aqui alguns primeiros exemplos de programação em Assembly do RISC-V para a gente poder ter uma noção sobre como funciona o Assembly e como poder executar esse código propriamente dito, tá? Eu vou trazer três exemplos, e são três exemplos de estruturas conhecidas da gente. Eu vou fazer primeiro um if then else, depois um laço while, depois um laço for. Dessa forma a gente consegue ter uma noção de como mapear estruturas de linguagem de alto nível para Assembly, que é o primeiro passo para vocês começarem a adquirir proficiência em Assembly. Então, eu vou trazer o primeiro exemplo, que é para usar uma sequência de ifs. Eu vou escrever um código aqui para gente, certo? Então, if, por exemplo, x igual a 5, tá? A gente vai fazer a mais igual a 7. Else, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mais igual a 15. Tudo bem? Então, esse é o nosso primeiro código. É um código que eu já tinha mostrado um pouco para vocês. A gente está colocando ele aqui para tentar direcionar e a gente tentar trabalhar um pouquinho dele, como a gente monta ele em Assembly. E nesse mesmo momento eu vou começar a trazer um pouco da sintaxe do nosso montador que a gente vai usar. Tem o link no site, então fica fácil para vocês experimentarem com esse código, ok? Então, vindo um pouco da sintaxe do montador, eu vou escrever aqui, a gente tem que declarar uma função ou um label chamado main. Tá? Então a gente precisa desse label, esse label vai estar aqui, eu vou deixar ele escrito em preto. Então vocês vão ver que todos os códigos nossos vão ter esse label main. A gente pode ter outros labels, mas esse vai precisar estar aqui no início. Tá? E aí a primeira coisa que a gente quer tentar fazer é que a gente não atribuiu variáveis. Então eu vou pegar aqui em verde e vou circular as variáveis que nós temos, né? Que são essas daqui, e eu vou fazer assim, ó, essa em verde vai ser o nosso T1. Tudo bem? Então, o A aqui vai ser o nosso T1, tá? Além disso, a gente precisa ter mais outra variável que eu preciso comparar, e eu vou colocar essa variável em vermelha, que é, obviamente, a nossa variável x, tá? Então, a nossa variável x aqui, ela tem que ter um valor inicial, e eu vou colocar o x como sendo a variável t0. Tá? Então, porque ele acontece primeiro, então ele é. Mas além disso, parece que eu só tenho essas variáveis, mas a gente precisa de mais uma outra variável, que eu vou escrever aqui em marrom, que é esse número 5. Eu preciso colocá-lo em algum outro registrador. Então, o 5 eu vou ter que colocar num outro registrador, e eu vou usar, nesse caso aqui para vocês, o 5 como sendo T3. T2, desculpa, que é o T2, tá bom? Então agora a gente está trabalhando o 5 como sendo o T2. Bom, agora vamos escrever o nosso código, né? Então eu já defini quais são os registradores que tem cada um dos valores. Vocês podem me perguntar, e o 7 e o 15? O 7 e o 15 a gente vai usar como imediato, mas o T0, T1 e o T2 eu vou precisar colocar aqui. A primeira coisa importante para a gente é que eu preciso guardar esses valores iniciais. Se a gente vai rodar no simulador, teoricamente o seu programa receberia esses parâmetros. Na prática, a gente precisa ter algum valor inicial. Então, vamos começar pelo T1, né? T1 tem a variável A, então T1 é o registrador com a variável A e eu estou incrementando ela, então não tem um valor inicial, tá? Então, eu gostaria de colocar um valor inicial para o T1, então eu vou fazer assim, ó, ADDI, adiciona ao T1, que é o A, né? Certo? Eu vou colocar 0 nele. Então esse aqui é um comando bem comum, é uma instrução muito comum para a gente poder executar. Eu tenho a instrução ADDI, que ela soma dois registradores e coloca e um imediato, então eu vou somar 0 com 0, 0 registrador e 0 imediato, e coloco lá o ADDI. Observa que eu poderia usar uma outra alternativa, eu vou usar ela aqui embaixo só para mostrar para vocês. Eu poderia, nesse caso, só escrever isso, né? T1, 0, 0. Eu não precisaria usar o imediato. Aqui eu estou economizando uma letra do lado de lá, então eu estou tentando escrever desse jeito, ADDI, T1, 0, 0. Bom, a variável x, ela deveria vir como parâmetro. Nesse primeiro exemplo nosso, a gente não vai receber como parâmetro, a gente vai escrever um valor para ela aqui nesse momento, tá? Então, a gente vai deixar aqui e atribuir um valor para ela. Então, eu vou também escrever ADDI, o x é o nosso T0, tudo bem? Eu vou colocar 0,
E aqui a gente poderia escolher um valor. E eu vou deixar aqui, nesse momento, eu vou colocar um valor 9, mas na hora de simular, vocês vão mudar esse valor para 5 também, vão testar tanto com 9 quanto com 5, tá? E depois nós temos o T2, então, a DDI, o T2 é fácil, 0,5. O T2 tem que ter o valor 5. Então isso aqui é para definir os valores iniciais dos nossos registradores. Num programa normal a gente pega esses valores de algum outro lugar, mas por enquanto a gente não está usando esses valores. Daqui a pouco, na próxima aula, a gente já vai começar a usá-lo, mas por enquanto vamos definir os valores aqui no registrador. E agora a gente vai precisar fazer a nossa comparação. Eu preciso comparar o T0 com o T2 para ver se eles são iguais. Então a gente vai fazer um branch equal do T0 com o T2, e se eles forem iguais, o que a gente faz? A gente vai executar o A mais igual a 7. Então aqui entra uma característica interessante quando a gente programa em Assembly, que a gente não usa o comparador exato ali, a gente costuma usar muito o comparador oposto. Então branch not equal, quer dizer, se T0 não for T2, eu vou para o else. Isso aqui dava para fazer daquele modelo, eu tenho um exemplo de código daquele modelo, mas a forma mais legível de mapear para a gente é a gente tentar fazer a inversão. Então, no fundo, eu estou falando, olha, se T0 for igual a T2, continua executando. Se ele não for, salta para o else. Ok? Então, o continua executando é pegar o nosso A mais igual a 7. O A está no T1, então eu preciso fazer a DDI T1, 1,7. Já o nosso else, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a DDI T1,15. Só que aqui nós temos uma outra coisa importante, que se eu deixar do jeito que está, quando terminar de executar essa instrução, ele vai executar a instrução de baixo. A gente não pode fazer isso, não pode permitir isso. Então eu preciso colocar uma instrução de jump, no nosso caso aqui, salta para o fim. E aqui aparece o nosso fim, que é o que a gente vai escrever aqui agora também, tá? Então nós temos uma sequência de instruções, e aí eu preciso colocar no final uma instrução chamada JRRA. A gente vai falar sobre ela depois. Aqui nesse momento simplesmente pensa que eu estou encerrando a main, eu estou retornando da nossa função main, tá? Depois a gente vai falar mais sobre ela. Tá bom? Então, pessoal, esse é o nosso conceito geral. A gente acabou de fazer um programa, certo? Eu vou recapitulando aqui alguns itens para vocês, né? A gente viu que o T0 é o nosso X, que a gente atribuiu um valor inicial, e fez uma comparação com o T2, né? Então, o T2 está aqui, que ganhou o valor 5, tudo bem? E, de acordo com essa resposta, a gente trabalhou em cima de incrementar o nosso T1, que é o A. Lembrando que eu tive que colocar um valor inicial aqui. O que nós temos de tarefa para vocês agora? Entrar lá no simulador e fazer exercícios trocando esse valor 9, colocando quaisquer outros valores, inclusive numa das vezes do 5, para você ver se o resultado do T1 ao final fica correto. Tá bom, pessoal? Então, esse é o nosso exemplo de uma instrução, na verdade, de usar uma sequência de código de if de linguagem de alto nível, tá? Eu vou agora passar para um segundo exemplo. Nosso segundo exemplo agora é sobre o while, tá? Novamente a gente vai ter um modelo, eu vou escrever aqui do lado esquerdo o código que a gente vai usar, do lado direito a gente vai ter um código programado aqui em Assembly. Então, nosso código while, vamos fazer assim, ó. While x diferente de y, tá? A gente vai fazer o quê? X mais igual a 2, y mais igual a 3. Esse código aqui eu já estou escrevendo em C, tá? Então, o que a gente está fazendo agora? Eu tenho o nosso programa, eu tenho esse código while, a gente vai querer implementá-lo lá do outro lado, tá bom? E eu preciso dar valores iniciais aqui, e a gente vai novamente pegar, eu vou pegar aqui o x em verde, o y em azul, e eu preciso colocar aqui o x vai ser o nosso T0 e o y vai ser o nosso
T1. Lembrando que eu estou usando os registradores sempre temporários, a gente já falou para vocês que a gente vai usar os outros registradores posteriormente, mas nessa semana a gente vai usar somente os registradores temporários. A gente está tentando construir o nosso mecanismo de programação em Assembly. Então, eu estou tentando trabalhar numa versão mais simples, depois a gente trabalha com versões mais elaboradas. Esse código de vocês vai continuar funcionando, mas a gente vai incluir mais coisas nele ao final. Como todo o nosso programa em Assembly, que a gente já falou, a gente precisa vir aqui para o main, tá? Então, esse é o nosso código principal. Eu preciso dar valores iniciais para os nossos registradores, então eu vou colocar um valor inicial para o T0 e um valor inicial para o T1, tá bom? Eu vou colocar aqui, então, ADDI, o nosso T0 vai começar com 20, e o nosso T1 ele vai começar com 10, tá? Então eu estou fazendo o Y começar com 10 e o X começar com 20. Se a gente olhar o corpo desse laço, a gente vê que o Y está sendo incrementado de um valor maior que o Y maior que o X, ele está incrementado de um valor maior, então a gente espera que o Y comece com menos e ele alcance o X em algum momento, tá? Novamente, agora a gente vai ter um loop, né? Então eu vou dar um label para esse loop. Eu posso dar um label como while, tá? A gente sempre deve tentar fazer um label bem sugestivo para ficar fácil de entender. Lembrando que você amanhã quer entender o seu código de hoje. Então, não só o professor quer entender o seu código, mas você também vai querer entender o seu código, tá? E aí nós temos branch equal, certo? Eu vou testar, no caso, o meu while e eu quero saber se o x está igual ao y, então eu quero saber se o t0 está igual ao T1, e se eles forem iguais, eu vou para o fim. Novamente aqui, nota que eu troquei a condição lá, ele fala que se for diferente, fica aqui dentro, eu falei, se for igual, então vá para o final, tá? Então, se for igual, ele vai para o final, eu vou escrever o fim aqui embaixo. Eu escrevo aqui embaixo, eu já estou com uma noção do tamanho do código, tá, pessoal? Vocês podem deixar para escrever esse código posteriormente ou simplesmente deixar um embaixo bem mais embaixo, apagar com borracha e mover, ou fazer no editor de código, você pode incluir linhas sem problema, tá? Bom, agora se ele já vai ali para o final, o que a gente vai fazer agora? Se eu não fui para o final, tem que fazer o x ser incrementado, então ADDI, o x é o T0, soma o T0 com 2. E a gente faz com o y, ADDI, eu vou querer que o T1 seja o T1 mais 3. Aí o que a gente já fez? Eu tenho o corpo do laço, eu preciso retornar para o nosso while. Então salta para o while. Pronto, eu já fiz o nosso código aqui. Tá bom, pessoal? Então esse é o código que a gente está fazendo. Agora a gente já consegue entender um pouco do while. Eu vou marcar as variáveis aqui para você, tá? Então vamos marcar o nosso T0 aqui, ó. O nosso T0, tá? E o T1 tá aqui em azul. Prometo que eu vou ser mais comportado com as cores das próximas vezes. E a gente já pegou, só para ficar mais fácil, lembra desse número 2, está aqui no verdinho. O número 3 está aqui no azul. E a gente deu valores iniciais para as variáveis, 20 para o nosso x, né? E 10 para o nosso y. Isso aqui não estava na especificação, nós colocamos aqui para o nosso código funcionar, tá bom? Então esse código vai rodar, roda lá no simulador também, e depois volta aqui para a gente fazer o outro laço, que é o laço for. Tá? Então agora vamos pegar o nosso laço for. Eu preciso escrever um código for, eu vou escrever o código for no estilo C. Então, for i igual a 0, i menor que 100, i mais, tá? E aí a gente vai fazer algo razoavelmente simples, a mais igual a i, tá bom? Então, esse é o nosso código C-like. Observa que eu não estou colocando muita coisa no meio do código, simplesmente porque o meio do código vocês já podem colocar o que você quiser. A gente está bem mais preocupado aqui com a estrutura do código e o que a gente vai fazer com esse código posteriormente, tá bom? Bom, quantas variáveis nós temos aqui? Essa é sempre a pergunta que eu faço. Nós garantidamente temos o i, né? Nós temos o a e a gente vai ter esse 100. Como é que a gente sabe desse 100, né? E vocês podem perguntar, poxa, Rodolfo, como é que você escolhe algumas variáveis, tem outras que não?
Tipicamente as constantes a gente vai ter que colocar nos registradores, quer dizer, isso aqui é uma constante, não é uma variável, né? Então eu vou precisar colocar o i num registrador, tá? Eu vou precisar colocar o a num registrador, tá? Mas eu vou precisar também colocar aqui o 100 no registrador, porque eu preciso comparar o 100 com o i e eu preciso ter um valor lá para poder fazer essa comparação, tá bom? Então, esse é o nosso desafio. Eu vou colocar o nosso a no T0, eu vou colocar o i no T1 e eu vou colocar o 100 no T2, tá? Então, eu vou escrever aqui em preto o main e lembrando, a gente vai ter aqui no final JRRA, provavelmente num label chamado fim, tá bom? Eu vou inclusive escrevê-lo aqui porque para mostrar para vocês que eu estou tentando escrever lá no final. A gente pode ou não gastar esse espaço inteiro, mas fica mais fácil de vocês entenderem o que a gente está fazendo aqui. Desculpa, eu apertei um back aqui e voltei, mas a gente já está aqui de volta. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer, o que nós precisamos fazer agora? Definir os valores iniciais dos registradores. Eu preciso botar o 2 pontos aqui, tem que ter um 2 pontos. Esses valores iniciais dos registradores, como eu tinha mencionado para vocês, nós não somos obrigados a fazer, mas nós precisamos colocar aqui, senão o simulador não vai trabalhar com eles corretamente nesse momento. Então a gente vai colocar ADDI T0, 0, e vou colocar 0, ADDI T1, certo? 0, 0, e ADDI T2, 0, 100, tá? Então esses são os códigos que a gente quer. Lembrando que o T1, certo, atribuído a 0 eu já tenho aqui por causa do laço, eu poderia até botar mais perto lá do laço, mas no nosso caso aqui a gente está com um programa tão pequeno que dá para colocar aqui em ordem para a gente, tá? E aí nós temos o laço for, tá? Esse é o nosso laço for. Eu preciso ver o que a gente vai fazer. A primeira coisa que a gente vai testar dentro do laço for é se eu realmente tenho que ficar lá dentro, quer dizer, i é menor que 100, certo? E aí tem uma coisa interessante, eu tenho uma comparação de menor, certo? A gente vai ver lá que a gente tem comparação de igualdade ou de maior, tá? Mas é exatamente isso que a gente quer, né? Na verdade, quando o i for maior ou igual a 100, eu saio, certo? Então a gente está testando aqui no início do laço se eu vou ter que sair do laço. Então a gente vai colocar aqui, ó, branch if greater or equal, quer dizer, quando o i é maior, o i nosso, que é o T1, né? Quando ele é maior ou igual a 100, a gente vai para o fim. Entendeu? Então, assim, quando o i está menor que 100, eu fico rodando o laço. Quando ele é maior ou igual a 100, ele vai para o fim, tá bom? Ok? E aí, o que a gente vai fazer dentro desse laço? Dentro desse laço, eu preciso pegar o a, que é o T0, ADDI T0, e eu preciso somar o i nele, que é o T1. Então, eu vou somar o T1 direto no A nesse momento. Aí, o que está faltando? Está faltando agora a gente colocar essa implementação aqui. A gente fazer o I igual a I mais 1. Bom, o que nós temos? Quem é o I? O I é o T1, né? Então, a gente vai pegar a DDI T1, T1,1. E o que a gente faz agora? A gente só fecha o laço, saltando de volta para o for. Com isso, a gente fez o nosso código. Eu vou marcar alguns elementos aqui que são relevantes para vocês, né? Então, esse código aqui é esse código aqui. Esta comparação é exatamente o que está sendo feito aqui. Esse i igual a 0 é essa linha. Esse a mais igual a i é essa linha aqui. Tudo bem? Só para poder mostrar para vocês que eu fiz o mapeamento quase todo uma linha para uma. Mas a gente poderia ter feito linhas diferentes, não tem tanto problema. O que tem de legal aqui, gente? É o seguinte, se a gente pensar que esta linha, vou trocar de cor aqui para vocês. Esse aqui é o miolo do nosso laço. As outras coisas vão ter que continuar, certo? Ah, eu trabalhei esse aqui com 100. Se eu tiver que trocar para outro número, basta botar o outro número aqui. Tá? Então, se eu quiser fazer um laço que roda até 1000, eu boto 1000 aqui. Se eu quiser fazer um laço que roda até 20, eu boto 20 aqui. A gente vai ver algumas restrições sobre isso depois, mas a priori a gente coloca essa restrição. A mesma coisa para o valor inicial do T1, eu posso colocá-lo aqui. Tá? Ah, eu não quero mais incrementar o i, eu quero fazer de outro jeito, edita essa linha.
Mas observa que a estrutura do código, ela fica como essa. E eu acho que esse é o ponto bem relevante para vocês. A gente precisa trazer essa estrutura de código para ficar um pouco mais na cabeça de vocês na hora de fazer os exercícios e exemplos. Tá bom, pessoal? Então, esse é o trecho que a gente tem, esse é o código que a gente vai trabalhar agora. Então, assim, agora a sugestão para vocês é ir para o simulador e colocar e trabalhar em cima desse código. Falou, pessoal? Até mais então, tá?